Existe um livro trancado numa biblioteca americana que derrotou todos os gênios dos últimos 100 anos. Não estou falando de um texto difícil de entender ou de uma língua morta que ninguém mais estuda. Estou falando de algo que simplesmente não deveria existir. Em 1912, um negociante de livros antigos chamado Wilfrid Voynich entrou num castelo italiano e encontrou um volume que mudaria sua vida para sempre. Quando abriu as páginas amareladas pelo tempo, ele viu algo que fez seu coração acelerar, um alfabeto que nunca tinha visto antes. Letras curvas, estranhas, organizadas em palavras que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Mas o choque verdadeiro veio nas ilustrações. Plantas com raízes que se entrelaçam como serpentes, flores com formatos que desafiam a botânica, folhas que parecem ter sido desenhadas por alguém que nunca pisou na terra. Depois, diagramas do céu com constelações que não batem com nenhum mapa estelar que temos. E mulheres nuas tomando banho em piscinas conectadas por tubos que parecem órgãos vivos, como se fossem veias pulsando num corpo gigante. Voynich achou que tinha encontrado um tesouro. E tinha. Mas não o tipo de tesouro que ele imaginava. Durante anos, especialistas do mundo inteiro olharam para aquele livro como se ele fosse uma piada. Deve ser uma fraude, diziam. Alguém inventou isso para vender caro. Até que fizeram o teste de carbono 14 no pergaminho. O resultado deixou todo mundo de boca aberta. O material foi produzido entre os anos 1404 e 1438. 500 anos antes de Voynich nascer. O livro era real. Antigo. Verdadeiro. E ninguém conseguia ler uma palavra sequer. Os melhores decifradores de códigos da Segunda Guerra Mundial tentaram. Aqueles mesmos homens que quebraram as mensagens secretas nazistas e salvaram milhões de vidas olharam para o manuscrito e saíram derrotados. Nos anos 2000, a CIA colocou seus computadores mais poderosos para trabalhar no problema. Nada. O Google usou inteligência artificial. Nada. Universidades do mundo inteiro criaram equipes especiais. Nada. Quanto mais gente tentava decifrar, mais estranho o livro ficava. Algumas análises mostraram que o texto segue padrões de linguagem real. Tem ritmo, tem repetições que lembram gramática. Mas não é nenhuma língua que já existiu. Outros estudos apontaram que pode ser apenas uma sequência aleatória de símbolos sem sentido. Uma obra de arte feita para enganar. Mas se é uma farsa, quem gastaria anos da própria vida desenhando plantas imaginárias e inventando um alfabeto completo só para enganar alguém no século XV? E se não é farsa, o que significa? De onde veio esse conhecimento? Quem escreveu? E por quê? Esse é o manuscrito Voynich. Um enigma de 600 anos que desafia tudo o que sabemos sobre linguagem, história e ciência. E hoje você vai conhecer cada detalhe dessa história perturbadora que continua sem resposta. Nos próximos minutos, você vai mergulhar num dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou. Vou te mostrar as teorias mais assustadoras, as tentativas mais ousadas de decifração e os detalhes que fazem esse manuscrito parecer vindo de outro mundo. Prepare-se, porque essa história vai mexer com tudo que você acha que sabe sobre o passado. Antes de continuar, se você gosta de mistérios que a ciência não consegue resolver, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias que vão explodir sua cabeça. Agora vamos lá. A descoberta do manuscrito Voynich aconteceu no momento em que a Europa estava obcecada por relíquias do passado. Colecionadores pagavam fortunas por documentos antigos, bibliotecas disputavam manuscritos raros e qualquer coisa que cheirasse a conhecimento perdido tinha valor incalculável. Wilfrid Voynich sabia disso melhor que ninguém. Ele era um especialista em livros antigos, conhecia latim, grego, hebraico e tinha um olho treinado para identificar falsificações. Quando ele abriu aquele livro pela primeira vez, deve ter pensado que estava diante de algo valioso. Mas também deve ter sentido aquele frio na espinha que vem quando você percebe que está segurando algo que não entende. Porque o manuscrito Voynich não era apenas raro. Era impossível. O livro tem 240 páginas feitas de pergaminho de vitela, o tipo de material que era caríssimo na Idade Média. Cada página foi cuidadosamente preparada, o que significa que quem fez isso investiu tempo, dinheiro e esforço. Não foi obra de um louco rabiscando à toa. Foi um projeto sério, planejado, intencional. O texto corre em linhas contínuas, organizado em parágrafos, com margens bem definidas. Algumas páginas têm apenas texto. Outras são cheias de ilustrações coloridas que parecem explicar o que está escrito. Há seções que parecem ser sobre plantas medicinais, outras que mostram diagramas astronômicos, receitas,
e até o que parece ser um guia sobre o corpo humano. Tudo pareceria normal se não fosse por um detalhe: nada disso faz sentido. Vamos começar pelas plantas. Qualquer pessoa que entenda um pouco de botânica olha para os desenhos e percebe na hora que algo está errado. Não são apenas plantas desconhecidas. São plantas que não poderiam existir. Uma delas tem raízes que se dividem em formas impossíveis, como se fossem tentáculos. Outra tem flores que brotam de lugares errados do caule. Algumas folhas parecem ter sido desenhadas de memória por alguém que viu algo parecido, mas não exatamente igual. Será que são plantas que existiam na Idade Média e foram extintas? Essa foi uma das primeiras teorias. Mas botânicos do mundo inteiro vasculharam registros históricos, compararam com espécies conhecidas, estudaram tratados medievais de ervas e chegaram à conclusão de que não. Essas plantas não existem. Nunca existiram. Pelo menos não aqui. Agora pense comigo. Se você fosse um médico ou um alquimista do século XV e quisesse registrar suas descobertas sobre ervas medicinais, por que desenharia plantas inventadas? Não faria sentido. A menos que você estivesse copiando algo que viu em outro lugar. Algo que não era daqui. Depois das plantas, vêm os diagramas astronômicos. Círculos dentro de círculos, estrelas espalhadas em padrões que não correspondem a nenhuma constelação conhecida. Tem uma página que mostra o que parecem ser signos do zodíaco, mas com símbolos estranhos que não batem com a astrologia europeia, árabe ou chinesa. Algumas ilustrações têm sóis, luas e o que podem ser planetas, mas dispostos de uma forma que não faz sentido para nenhum astrônomo. Será que o autor estava descrevendo o céu de outro hemisfério? Ou de outro planeta? Ou simplesmente inventando tudo? A parte mais perturbadora do livro é a seção biológica. Páginas e páginas de mulheres nuas dentro de banheiras interligadas por tubos. Esses tubos parecem orgânicos, como veias ou intestinos, e se conectam a piscinas cheias de líquido verde ou azul. As mulheres estão em posições relaxadas, algumas sorrindo, outras apenas flutuando. Parece um ritual. Ou um tratamento médico. Ou algo completamente diferente. Algumas teorias sugerem que isso representa banhos medicinais, comuns na Idade Média. Mas por que os tubos? Por que essa conexão toda? E por que nenhum outro manuscrito médico da época mostra algo parecido? Outros acreditam que seja uma alegoria alquímica, onde as mulheres representam elementos químicos e os tubos são processos de transformação. Faz sentido se você conhece a linguagem simbólica da alquimia. Mas mesmo assim, nenhum alquimista conhecido usou esse tipo de ilustração. E tem mais. Algumas das mulheres têm coroas. Outras seguram estrelas. Uma delas parece estar grávida. Isso levou alguns pesquisadores a pensar que o livro pode ser um texto sobre fertilidade, gestação ou até sobre a origem da vida. Mas de novo, nada bate com o conhecimento médico da época. Agora vamos falar da língua. Porque é aí que a coisa fica realmente estranha. O alfabeto do manuscrito Voynich tem entre 20 e 30 caracteres diferentes, dependendo de como você conta as variações. As letras são fluidas, curvas, bonitas até. Parecem ter sido escritas por alguém que dominava a escrita. Não é rabisco. É caligrafia. O texto tem cerca de 170 mil caracteres no total, formando aproximadamente 35 mil palavras. Existem padrões claros. Algumas palavras aparecem muitas vezes. Outras só aparecem em seções específicas, como se fossem termos técnicos. Há repetições que lembram conjugações verbais ou declinações de substantivos, como em latim ou alemão. Quando linguistas aplicaram análises estatísticas, descobriram que o texto tem características de linguagem natural. A distribuição de letras, a frequência de palavras e até o ritmo das frases seguem padrões que aparecem em idiomas reais. Isso significa que não é só um monte de símbolos jogados na página. Tem estrutura. Tem lógica interna. Mas aqui está o problema. Nenhuma língua conhecida tem essa estrutura específica. Não é latim. Não é grego. Não é árabe, hebraico, chinês, sânscrito ou qualquer outro idioma documentado na história humana. Alguns pesquisadores tentaram comparar com línguas mortas, dialetos perdidos, até com códigos secretos usados por sociedades secretas da Idade Média. Nada bateu. Uma das teorias mais famosas é que o livro foi escrito em código. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptoanalistas americanos que trabalhavam quebrando mensagens inimigas ficaram fascinados pelo manuscrito. William Friedman, um dos maiores decifradores de códigos da história, passou anos tentando resolver o enigma. Ele aplicou todas as técnicas conhecidas de criptografia: substituição, transposição,
polialfabetos, cifras complexas. Nada funcionou. Friedman chegou a criar um grupo de estudo chamado First Study Group só para atacar o problema. Reuniu os melhores cérebros disponíveis. Testaram centenas de hipóteses. E depois de décadas de trabalho, ele morreu sem ter decifrado uma única palavra. Nos anos 1970, outro especialista chamado Robert Brombaugh sugeriu que o texto poderia ser escrito em um código de substituição simples, onde cada símbolo representa uma letra do latim. Ele até conseguiu traduzir algumas palavras, mas o resultado era nonsense total. Sequências sem sentido que não formavam frases em latim nem em nenhuma outra língua. Então veio a era dos computadores. Nos anos 2000, a Universidade de Stanford usou algoritmos de aprendizado de máquina para tentar identificar padrões. A ideia era simples: alimentar o computador com milhares de textos em dezenas de línguas diferentes e ver se ele conseguia reconhecer alguma semelhança com o Voynich. O resultado foi frustrante. O algoritmo disse que o texto parecia ser uma mistura de várias línguas ao mesmo tempo, mas não conseguiu identificar nenhuma delas com certeza. Em 2011, um linguista chamado Stephen Bax afirmou ter decifrado algumas palavras. Ele identificou nomes de plantas como Canthaeron, Centaurea e Herba áurea, erva dourada, comparando as ilustrações com herbários medievais. Parecia promissor. Mas quando outros pesquisadores tentaram aplicar o mesmo método ao resto do texto, não conseguiram. As supostas traduções de Bax não levaram a nada. Recentemente, em 2019, um pesquisador da Universidade de Bristol chamado Gerard Cheshire anunciou que tinha resolvido o mistério. Segundo ele, o manuscrito estava escrito em proto-romance, uma língua ancestral das línguas latinas que teria sido falada na Idade Média. Ele publicou um artigo dizendo que conseguiu traduzir partes do texto e que o livro era um manual médico feito para mulheres nobres. A comunidade científica demoliu a teoria em questão de dias. Linguistas apontaram erros grotescos na metodologia de Cheshire. Ele tinha inventado regras gramaticais que não existiam, forçado traduções que não faziam sentido e ignorado evidências que contradiziam sua hipótese. A revista que publicou o artigo acabou retratando o estudo. Então, se não é latim, não é árabe, não é código e não é proto-romance, o que é? Alguns acreditam que o livro foi escrito numa língua construída, algo como o Esperanto, só que séculos antes. Talvez um filósofo ou um grupo secreto tenha inventado um idioma completo só para registrar conhecimentos proibidos. Isso explicaria por que ninguém reconhece a língua. Ela nunca foi falada. Só existiu no papel. Mas aí surge outra pergunta. Por que alguém criaria uma língua inteira, desenharia plantas imaginárias e faria diagramas astronômicos falsos? Qual seria o objetivo? Impressionar alguém? Esconder algo? Ou apenas criar a maior obra de arte conceitual da história? A teoria da fraude sempre esteve presente. Muita gente acha que o manuscrito Voynich é uma brincadeira elaborada, feita por algum falsificador genial para vender caro a algum colecionador ingênuo. E faz sentido, certo? Porque se você quer vender um livro misterioso no século XV, nada melhor do que fazer algo que ninguém consiga ler. O problema é que a datação por carbono 14 provou que o pergaminho é mesmo do início do século XV. E análises químicas da tinta mostraram que ela também é da mesma época. Então, se foi uma fraude, foi feita há 600 anos. Por alguém que tinha acesso a materiais caros, que sabia desenhar muito bem e que teve paciência de encher 240 páginas com um texto inventado que segue padrões linguísticos complexos. Possível? Sim. Provável? Difícil dizer. Tem outra teoria que arrepia, a teoria extraterrestre. Algumas pessoas acreditam que o manuscrito Voynich não foi feito por humanos. Que ele é um registro deixado por visitantes de outro planeta ou dimensão. As plantas estranhas seriam espécies alienígenas. Os diagramas astronômicos mostrariam o céu visto de outro sistema solar. E as mulheres nas banheiras? Experimentos genéticos. Ou rituais de outra civilização. Eu sei que parece loucura. Mas quando você olha para aquele livro e vê plantas que não deveriam existir, constelações que não batem com nada e um alfabeto que ninguém reconhece, é difícil não pensar em algo fora do comum. Claro que não há nenhuma evidência científica disso. Nenhuma. Mas a falta de respostas deixa espaço para a imaginação correr solta. Hoje, o manuscrito Voynich está guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode ver as imagens digitalizadas online. Você pode baixar o arquivo completo, estudar cada página, tentar decifrar por conta própria. Milhares de pessoas já tentaram.
E continuam tentando. Porque o manuscrito Voynich não é apenas um livro. É um desafio. Uma provocação. Uma pergunta que a humanidade não consegue responder. E talvez nunca consiga. Será que estamos olhando para um conhecimento perdido que poderia mudar tudo o que sabemos sobre medicina, botânica ou astronomia? Ou será que estamos desperdiçando tempo com uma piada de 600 anos? O que você acha? Reflexão final. Olha, eu fico pensando numa coisa. A gente vive num mundo onde acha que já descobriu quase tudo. Temos computadores que batem campeões de xadrez, inteligência artificial que cria arte, sondas explorando outros planetas. Mas um livro de 600 anos consegue nos derrotar completamente. Isso mostra que ainda existem mistérios que a tecnologia não resolve. Que o passado guarda segredos que talvez nunca vamos entender. E talvez isso seja bom. Porque o mistério nos lembra que ainda há muito a descobrir. O manuscrito Voynich pode ser uma farsa genial, uma língua perdida, um manual alienígena ou apenas uma obra de arte abstrata antes do tempo. Não sabemos. E talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: enquanto ele existir, pessoas vão continuar tentando. Porque faz parte da natureza humana querer entender o desconhecido. Querer abrir portas trancadas. Querer ler o que não pode ser lido. Se você curtiu essa história, deixa seu like, compartilha com aquele amigo que adora mistérios e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo? Escreve aí sua cidade, seu país, quero saber onde essa história chegou. E me diz também, você acha que o manuscrito Voynich é real ou é uma farsa? Deixa sua teoria aqui embaixo. Valeu por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo com mais um mistério que vai mexer com sua cabeça. Até lá!